Consultor imobiliário. Sabias que o apego emocional do proprietário interfere na valorização do imóvel e na celeridade da sua venda? O meu nome é Silvia Henriques, sou decoradora de interiores e criadora de Art Fusion Lab. Eu estou a criar esta série Home Staging para que te quero. Ela é criada especialmente a pensar em ti, consultor imobiliário, e hoje, neste episódio 19, vamos falar sobre como o apego emocional interfere na venda. Portanto, convido-te a ver os vídeos anteriores, a ficares neste, claro, e aí, obviamente, a seguir então os vídeos que se seguem, que ainda temos ainda algumas coisas para falar sobre este assunto, sobre o homestaging, e que te dizem muito respeito. Portanto, fica comigo, porque hoje vamos falar que tornar o proprietário consciente e empoderado das suas ações é o segredo de uma venda bem-sucedida. Pois é, hoje vamos ver que o apego emocional interfere na venda do imóvel. Ontem falei do esforço do proprietário, quando tem que colaborar com todo este processo de venda, ou seja, quando tem que ser mais ativo na venda da sua casa. Eu não sei se reparaste num pormenor, é que eu nunca referi a palavra homestaging quando me referi a este esforço por parte do proprietário. É óbvio que este esforço, que é esta compreensão, esta motivação, faz parte do pacote do homestaging, mas são um conjunto de ações, portanto, esta mudança de mentalidade são um conjunto de ações mentais que implica muito mais, precisamente, uma mudança de perspectiva, uma mudança de mentalidade. Portanto, eu diria que até que o proprietário entenda a necessidade de mudar a sua rotina, de mudar o modo como vive a casa, como vive na casa, até que o proprietário comece a entender a sua casa como um produto transacionável, nenhuma ação relacionada com homestaging surtirá efeito. E para continuares a entender o proprietário e para entender já alguma relutância em ser ativo na venda, tens de continuar este exercício de empatia que eu já estou a propor, já desde a altura em que falamos sobre o comprador. Se bem que também já dediquei um vídeo exclusivamente a este exercício sobre o proprietário. Portanto, lembrando que o imobiliário é um negócio de pessoas para pessoas, é importante perceber o turbilhão emocional do proprietário. E uma das coisas que mais interfere com a venda do imóvel é o apego emocional do proprietário à casa que ainda é sua.
Sabes que geralmente as pessoas decidem vender a casa, mas por vezes não estão preparadas para essa decisão, não é? É um misto, se calhar, um lado diz que sim, que quer vender, mas há um outro lado que não quer largar. Tem a ver com apego emocional, com o medo do desconhecido, não é? Porque, enfim, a venda de casa é uma situação que durante uns tempos vai mudar imenso a rotina de qualquer pessoa, não é? Portanto, ahm, portanto, ah, como podes, então, perdi-me nas minhas notas, desculpa lá. Um, o apego emocional, não é? Do proprietário à casa é das coisas que mais interfere no sucesso da venda. E onde é que esse apego pode ser verificado? Pode ser verificado. Ai, perdão, os soluços. Pode ser verificado na relutância em abdicar do seu estilo de vida até então. Lembras-te que anteriormente falei que, sei lá, por uma questão de facilidade, o proprietário usa a mesa da sala como escritório. E que, por outro lado, o cotidiano das pessoas na casa geralmente acaba por descuidar do sentido estético e funcional da casa. Portanto, e isso, apesar de não ser agradável, não é? Acaba por se tornar um estilo de vida. É o modo como a pessoa vive a casa. Só que, se calhar, naquelas circunstâncias, efetivamente não dá para se viver de outra forma. É certo. Contudo, por outro lado, sem uma mudança desse estilo de vida, dessa maneira como se vive a casa, dificilmente a casa se tornará atrativa. Portanto, onde é que também podes ver esta relutância? Desculpa. Onde é que também podes ver esta relutância em relação ao apego? Na relutância em começar a embalar e doar e armazenar os pertences do proprietário, que geralmente tem, tem a ver com, sei lá, com mobiliário, com roupa, sapatos, por aí afora, porque há precisamente porque existe o apego emocional à casa, a pessoa ainda não se imaginou a viver noutro lugar que não seja aquela casa. E então existe essa relutância em embalar, ou seja, porque é que eu vou já começar a fazer as mudanças se ainda não vendi a casa. Essa é uma maneira de pensar errónea. Portanto, a pessoa, sim, se está a vender a casa, é porque se vai mudar. Então, tem que começar a embalar as coisas o quanto antes. Portanto, e a partir do momento em que acelera esse processo, as coisas começam a fluir de uma outra forma. E não é por artes mágicas, é porque também a maneira como o proprietário encara aquele espaço, aquele seu pertence que é a casa,
começa a mudar e as coisas começam a fluir muito mais facilmente. Mas, de facto, há essa relutância em me embalar do género, porque é que eu vou já embalar se ainda estou a morar aqui, se ainda não vendi? É uma questão de acelerar o processo. Qual é a outra relutância? E isto vem ao encontro um bocadinho daquilo que acabei de falar aqui anteriormente, que é em diminuir os pertences do proprietário, da sua família, que geralmente, em termos de quantidade, não é? Em termos de quantidade, aquilo que enche mais uma casa, em termos de quantidade, não é de volume, é roupa e sapatos, roupa e calçado. É daquele tipo de coisa que se vai acumulando ao longo do tempo, e que depois, na altura da venda da casa, é complicado gerir a apresentação da casa com essa enorme quantidade de pertences. Portanto, ao diminuir essa quantidade de coisas, torna a rotina da manutenção da qualidade visual do espaço muito mais fácil. Aqui já tinha referido isto anteriormente, aquele exercício. Quando vamos de férias, não levamos muita coisa para férias. A verdade é que quer se vá para 3 dias, uma semana ou 15 dias, consegue sobreviver àquele período com uma mala de viagem, não é? Portanto, esse, se calhar, seria um desafio para o proprietário, não é? E para a sua família, reduzir, então, tudo o que tem a ver com roupa e sapatos a uma mala de viagem. Tudo o resto tem que ser arrumado, porquê? Porque torna muito mais fácil a manutenção do espaço. E esta, sim, se calhar é talvez a coisa mais complicada de gerir em termos emocionais, este apego, então, aos objetos, às referências, à presença do proprietário e da sua família. Estou-me a referir basicamente a fotos, certos elementos decorativos, ou, por exemplo, bibelôs de coleção, souvenirs de viagem. Tudo isso tem que ser, não é reduzido, é eliminado. Precisamente é aquela dinâmica que expliquei, em que a casa tem que passar a ser imóvel para conseguir ser posicionada como lar. Portanto, tem, da perspectiva do proprietário, a casa onde eu vivo tem que se tornar um produto transacionável, tem que se tornar um imóvel, tem que desapegar, portanto, tem que ser mais racional em relação àquele espaço, para que haja precisamente espaço mental, espaço emocional e psicológico, para que o comprador entenda aquele móvel como o seu futuro lar. E uma das formas de contribuir para essa mudança é precisamente eliminando, não é diminuindo, é eliminando referências pessoais, na forma de fotos e, como já falei, elementos decorativos ou bibelôs de coleção, o que for.
Ah, portanto, estou-me a lembrar, estava aqui a parar, estava-me a lembrar, já não existe, já não existe. A minha enteada tinha uma coleção de latas de quê? Que era aquilo? Não é Red Bull, era uma outra coisa qualquer. Eu tive imensa paciência com ela e aquilo ficou-me a ocupar uma prateleira inteira durante mais de um ano, até que ela decidiu, por acaso não está à venda, mas pronto, mas é este tipo de exemplo de coleção que tem que sair imediatamente e tornar a casa mais despersonalizada. Portanto, qual é a outra relutância? E este é um ponto complicado de se falar. É a relutância, portanto, a relutância em diminuir tambores a rufar, porque este é difícil de explicar. Diminuir a presença de animais e de crianças. Atenção, sou mãe, sou mãe, e está aqui outra ainda por nascer. Um, contudo, a minha casa está decorada de forma muito, muito intencional. No fundo, é a ideia por trás do homestaging. Portanto, a intencionalidade. E o quarto da minha filha está composto, está disposto, está decorado de maneira a que ela seja capaz, de forma autónoma, de manter minimamente o seu próprio espaço, sem que eu tenha que me preocupar muito, não é? Portanto, e na sala, que é um espaço comum, a minha filha só tem permissão para fazer uma bagunçada facilmente controlável. Portanto, ela tem uma caixinha deste tamanhinho no armário dos livros, e então brinquedos que ela traga, pode trazer, pode deixar na sala, mas tem que caber naquele espaço. Portanto, não estou a ser má mãe, antes pelo contrário, estou a incutir a necessidade de respeitar o espaço comum. E, portanto, é possível sim, e é recomendado sim, o, o controle, digamos assim, da presença de crianças e animais na casa. Portanto, e porquê é que, agora voltando aqui, que eu não terminei aqui a história, e porquê é que eu sou tão exigente nesta parte do fruto do espaço comum, sem deixar que a criança tome conta do espaço? Precisamente porque, se eu não o fizesse, a minha casa seria um parque de diversões. Em relação aos animais, nem toda a gente tem animais, nem toda a gente gosta de animais. Eu tenho um animal, é um periquito. Neste momento está ali ao lado, está sossegadinho. A partir do momento em que eu for vender a minha casa, ele tem que ficar ainda mais. Ele já está, praticamente a minha casa já está montada com staging, não é? Mas é importante reduzir então a presença, porque há pessoas que não gostam e não se sabe, como não se sabe como é aquela massa incógnita do comprador, portanto, que é uma pessoa genérica, não é?
o melhor é reduzir ao máximo então a presença de animais e de crianças, como eu já tinha referido, e da presença das próprias pessoas, não é? Precisamente é aquela dinâmica que eu já falei, dar espaço emocional, psicológico na casa para que o comprador se imagine a viver naquele lugar. Uh, uh, portanto, estamos aqui na parte das crianças, isto é um assunto polémico, eu percebo, mas esta mensagem é para reforçar que é mesmo necessário a diminuição da presença não só de crianças, não só dos animais, mas de todos os membros da família. De diminuir a sua presença e as suas referências na casa, no imóvel. E para que isso aconteça, obviamente que vai ter que haver ajuste na rotina e diminuição, obviamente, não é? Como já referi, nos objetos e referências pessoais. Portanto, voltando ao tema quente de hoje, que é este apego emocional. O argumento que contraria toda esta relutância que eu já tive aqui a falar é que, por um lado, o impacto das ações do proprietário na valorização do imóvel e na celeridade da sua venda é muito forte. Portanto, quanto mais direcionado, quanto mais amplas forem as ações e intencionais forem as ações do proprietário no imóvel, no sentido de o tornar mais atrativo, o que implica, obviamente, desapego emocional e ações que diminuem a sua presença claro, pronto, a melhoria da apresentação do imóvel, essas ações vão necessariamente valorizar o imóvel e acelerar a sua venda. Portanto, existe uma relação que se podia traduzir numa reação, numa expressão de uma reação química, não é? Em que quanto mais direcionado e impactante forem então as ações do proprietário, maior a valorização do imóvel e maior a celeridade na sua venda. Por outro lado, portanto, o argumento que contraria, que estamos aqui a falar, toda a relutância em fazer esse afastamento, esse desapego, é que é necessário e é importante dar espaço na casa para que o comprador, que será o futuro proprietário da casa, comece a sentir aquela como a sua casa, como o seu lar. Portanto, se não houver desapego do atual proprietário, o próximo dificilmente se vai conseguir encaixar. Agora, como resolver a questão do desapego é o busilis da questão. Portanto, o primeiro e derradeiro passo é tornar o proprietário consciente e empoderado das suas ações. Quando ele entende que o não querer despachar
pelo menos metade da sua roupa, por exemplo, para diminuir a quantidade de roupa dentro dos armários e para facilitar toda a rotina, toda a manutenção da casa durante aquele período de venda, enquanto ele não perceber isso, dificilmente ele vai atuar nesse sentido, não é? A partir do momento em que ele toma consciência do impacto das suas ações, ele torna-se, portanto, muito mais voluntarioso para as executar. Isto é uma questão de consciencialização e empoderamento. Outra questão aqui muito, muito importante é que a venda do imóvel efetivamente não depende apenas do preço, nem da qualidade e quantidade de promoção do imóvel. Portanto, não basta espalhar a notícia pelos sete cantos, nem basta ter um preço baixo para que a venda se concretize. Tem que haver então essa valorização, ajuda muito para que o sucesso da venda seja efetivo. Portanto, e isto tem muito a ver com a forma como o proprietário se relaciona com o imóvel. Enquanto continuar com a mesma dinâmica até então, enquanto vivia lá, dificilmente a venda, ou pelo menos não ocorrerá de forma célere, nem da forma mais proveitosa que seria possível. Portanto, uma das consequências do desapego emocional por parte do proprietário, além dessa motivação para interferir positivamente na preparação do imóvel para venda, tem a ver precisamente com a aquisição por parte do proprietário de um olhar mais racional sobre a sua própria casa em termos de posicionamento de mercado. Acredito que sejam várias as situações em que tu já te deparaste em que o proprietário sobrevaloriza o seu imóvel. Já falámos sobre aquele exemplo, daquele post que eu me lembrei, de que o proprietário tem uma casa, mas a percepciona como um palácio. É mais ou menos isto. Quando ele exerce então este desapego emocional, fica com um olhar muito mais racional e isto ajuda a ele perceber o que é que tem de fazer a seguir, os passinhos que tem de fazer a seguir. Pelo menos, se não souber que passo tem de fazer a seguir, pelo menos compreende a necessidade de os fazer, a necessidade de manter a casa arrumada e despersonalizada. Portanto, é possível tornar o valor idealizado pelo proprietário mais realista, na condição de o proprietário ser mais ativo na venda e mais desapegado emocionalmente da sua propriedade. Portanto, a partir do momento em que estamos a falar daqueles casos bem particulares em que a pessoa sobrevaloriza o seu imóvel, a partir do momento em que o proprietário se torna mais ativo e mais desapegado, mais ativo na venda e desapegado da sua casa, é mais fácil concretizar ações para
para tornar a casa mais atrativa. Portanto, para que isso aconteça, obviamente que é preciso que o proprietário esteja disposto a enverdar esforços no sentido da melhoria da sua casa. E aqui estamos a falar de consciencialização e empoderamento, naturalmente, não é? Portanto, perceber porque é que tem que fazer e ter vontade de executar, então, as ações. E é aqui, neste ponto, que tu, consultor, tens um papel fundamental em levar o proprietário a posicionar-se dessa maneira desapegada e mais racional. Porque dessa forma todos saem a ganhar. Dessa forma o imóvel valoriza muito mais, porque a valorização depende então das ações que a pessoa proprietária tem no imóvel, no esforço que ela tem para torná-lo mais atrativo, e obviamente que acelera a venda do mesmo. Então, esta foi a minha mensagem para ti hoje. Espero por ti amanhã. Continua aqui esta série que eu estou a dedicar a ti e a todos os consultores imobiliários para que o homestaging se torne cada vez mais uma realidade, uma condição necessária para a venda de casa. Vamos juntos combater então essa coisa que me incomoda imenso, que é essa mediocridade da apresentação das casas para venda. E o homestaging então tem um papel fundamental então para melhorar então esta qualidade visual e, claro, todos ficam a ganhar, todos. Então, até amanhã.